A partir do momento em que compreende essa metáfora, você pode começar a perceber como as convicções se formam e também tem um vislumbre de como pode mudá-las. Primeiro, porém, é importante ressaltar que podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa se encontrarmos pernas suficientes, experiências de referências para sustentá-las. Pense a respeito. Não é verdade que já teve experiências suficientes na vida ou conhece muitas pessoas que passaram por experiências difíceis como outros seres humanos para desenvolver com a maior facilidade, se assim quisesse, a convicção de que as pessoas são pobres e se aproveitariam de você se tivesse meia oportunidade? Talvez você não queira acreditar nisso e já ressaltamos que seria enfraquecedor, mas não tem experiências que poderiam apoiar essa ideia e levá-lo a ter certeza a respeito, se quisesse? Também não é verdade que já teve experiências na vida, referências para sustentar a ideia de que se realmente se importar com as outras pessoas e tratá-las bem, vai descobrir que no fundo são boas e vão querer ajudá-lo em troca? A questão é a seguinte: qual dessas convicções é a verdadeira convicção? A resposta é que não importa qual seja a verdadeira. Importa apenas qual é a mais fortalecedora. Todos podemos encontrar alguém para apoiar nossa convicção e fazer com que nos sintamos mais firmes a respeito. É assim que os seres humanos são capazes de racionalizar. A questão fundamental, mais uma vez, é se essa convicção nos fortalece ou enfraquece, nos concede ou tira poder em termos cotidianos. Mas quais são as possíveis fontes de referências em nossa vida? É certo que podemos nos basear nas experiências pessoais. Às vezes, adquirimos referências através de informações que recebemos de outras pessoas ou de livros, gravações, filmes e assim por diante. E às vezes formamos referências com base exclusiva na imaginação. A intensidade emocional que sentimos sobre qualquer dessas referências afetará sem dúvida a força e extensão de uma perna. As pernas mais fortes e mais sólidas são formadas pelas experiências pessoais a que atribuímos uma grande carga de emoção, porque foram experiências dolorosas ou desagradáveis. O outro fator é o número de referências que temos. É evidente, quanto mais experiências de referências apoiam uma ideia, mais forte se tornará sua convicção. Suas referências precisam ser precisas para que você se mostre disposto a usá-las? Não. Podem ser reais ou imaginárias, precisas ou imprecisas. Até mesmo nossas experiências pessoais, por mais que as sintamos sólidas, são distorcidas pela perspectiva pessoal. Como os seres humanos são capazes de tal distorção e intervenção, as pernas de referência que podemos usar para montar as convicções são virtualmente limitadas. O aspecto negativo é o fato de que, independentemente da procedência das referências, começamos a aceitá-las como reais, e assim não mais questionamos. Isso pode acarretar consequências negativas das mais poderosas, dependendo das convicções que adotamos. Da mesma forma, possuímos a capacidade de usar referências imaginárias para nos impelir na direção de nossos sonhos. As pessoas conseguem imaginar algo de uma forma bem vívida, como se tivesse passado pela experiência concreta. Isso acontece porque o cérebro não é capaz de perceber a diferença entre algo que imaginamos de uma forma vívida e algo que experimentamos de fato. Com a intensidade emocional e repetições suficientes, o sistema nervoso experimenta algo como real, mesmo que ainda não tenha ocorrido.
Cada grande realizador que já entrevistei possui a capacidade de adquirir a certeza de que poderia ter êxito, embora ninguém tivesse jamais feito aquilo antes. Foram capazes de criar referências onde não existiam referências e realizar o que parecia impossível. Qualquer pessoa que use um computador deve conhecer o nome Microsoft. O que a maioria das pessoas não sabe é que Bill Gates, o cofundador dessa companhia, não era apenas algum gênio que deu sorte, mas uma pessoa que entrou em ação sem quaisquer referências para apoiar sua convicção. Quando soube que uma companhia em Albuquerque estava absorvendo algo chamado de computador pessoal que precisava de um software BASIC, ele procurou e prometeu que entregaria esse programa, embora não tivesse na ocasião. Depois que assumiu o compromisso, ele tinha de encontrar um jeito. A capacidade de criar um senso de certeza foi sua verdadeira genialidade. Muitas pessoas eram tão inteligentes quanto Bill Gates, mas ele usou a certeza para explorar seus recursos e, em poucas semanas, junto a um sócio, projetou uma linguagem que tornava uma realidade o computador pessoal. Ao assumir o compromisso e encontrar um meio de realizá-lo, Bill Gates desencadeou naquele dia uma série de eventos que mudariam a maneira como as pessoas fazem negócios, tornando-se um bilionário aos 30 anos de idade. A certeza encerra o poder. Você conhece a história da milha em 4 minutos? Durante milhares de anos, as pessoas mantiveram a convicção de que era impossível para um ser humano correr a milha em menos de 4 minutos. Em 1954, no entanto, Roger Bannister rompeu essa imponente barreira de convicção. Ele se lançou a realizar o impossível, não apenas pela prática física, mas também por ensaiar constantemente o evento em sua mente, rompendo a barreira dos 4 minutos tantas vezes, com tanta intensidade emocional, que criou referências vívidas, as quais se tornaram uma ordem incontestada ao sistema nervoso para produzir o resultado. Muitas pessoas não percebem, no entanto, que o aspecto mais importante de sua conquista foi o que fez pelos outros. Em toda a história da raça humana, ninguém jamais conseguiu correr a milha em menos de 4 minutos. Mas, um ano depois de Roger romper a barreira dos 4 minutos, 37 outros corredores também o fizeram. Sua experiência proporcionou-lhes referências bastante fortes para criar um senso de certeza de que também poderiam fazer o impossível. E no ano seguinte, 300 outros corredores conseguiram realizar a façanha. A convicção que se torna verdade para mim é a que me permite o melhor uso da minha força. As pessoas desenvolvem com frequência convicções limitadoras sobre quem são e do que são capazes. Porque não conseguiram no passado, acreditam que também não conseguirão no futuro. Em decorrência, por meio da dor, passam a focalizar constantemente que são realistas. A maioria das pessoas que dizem a todo instante, vamos ser realistas, está na verdade apenas vivendo no medo, com pavor de outro desapontamento. Por medo, desenvolvem convicções que as levam a hesitar, a não se empenharem por completo, e por isso obtêm resultados limitados. Os grandes líderes raramente são realistas. São inteligentes e objetivos, mas não são realistas pelos padrões das outras pessoas. O que é ser realista para uma outra pessoa, no entanto, é totalmente diferente do ser realista de outra, com base em suas referências.
Gandhi acreditava que poderia conquistar a autonomia para a Índia sem uma oposição violenta à Grã-Bretanha, algo que nunca fora feito antes. Não estava sendo realista, mas sem dúvida demonstrou ser acurado. Da mesma forma, não era realista para um homem acreditar que poderia proporcionar felicidade ao mundo pela construção de um parque de fantasias no meio de um laranjal e cobrar as pessoas não apenas pelos passeios nos brinquedos, mas também pela mera entrada. Na ocasião, não existia no mundo um parque assim. Contudo, Walt Disney tinha um senso de certeza como poucas outras pessoas que já passaram por este mundo, e seu otimismo transformou as circunstâncias. Se vai cometer um erro na vida, então erre por superestimar sua capacidade, desde que isso não ponha sua vida em risco, é claro. Diga-se de passagem que isso é algo difícil de dizer, já que a capacidade humana é muito maior do que a maioria das pessoas jamais sonhou. Muitos estudos já focalizaram as diferenças entre as pessoas deprimidas e as extremamente otimistas. Depois de tentar aprender uma nova habilidade, os pessimistas sempre se mostram mais acurados sobre a maneira como fizeram, enquanto os otimistas encaram seu comportamento como mais eficaz que na realidade.